Boa noite, pessoal. Eu sou o Matheus. A gente está aqui em mais uma mesa da Semana de RI de 2021. Hoje o assunto é militarismo urbano e privatização das forças de repressão, relação Brasil e Palestina. E a gente está aqui com dois convidados para conversar com a gente, o Thiago e o Pedro Charbel. O Thiago é militante da UJC, perdão, do Partido Comunista Brasileiro. O Pedro é ex-coordenador do Comitê Nacional Palestino do Movimento BDS. E a gente vai começar. Perdão, era o Thiago para começar? Isso, Thiago, pode se apresentar. Boa noite a todos e todas, salve família. Chamo Thiago, moro aqui no Rio de Janeiro, no preferido Rio de Janeiro, na zona bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Sou geógrafo de formação, atualmente estou fazendo doutorado em Ciências Sociais, ambos eu fiz na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu pesquiso militarização do espaço urbano, mas com foco na atuação, na expansão militarizada e territorializada das milícias aqui nos bairros da Zona Oeste do Rio de Janeiro, né? Como começou, como é que são os atores, quais são os atores envolvidos. Além disso, eu também faço, né, pesquisa sobre, né, a atuação no varejo do tráfico, grupos armados de maneira geral, né? E conforme o Matheus já disse, também sou militante do PCB aqui no Rio de Janeiro. É isso. Então, esqueci se eu continuo. Vou tentar trazer aqui alguns aspectos, né, mais gerais da militarização e vou deixar para o Pedro aprofundar um pouco sobre isso. Assim, não vou tentar me alongar muito, né? Eu acho que é só para iniciar, para promover, provocar o debate. Eu acho que é mais importante isso, né, o debate, do que a exposição. Mas, então, assim, eu entendo a militarização como um processo, assim, né, atrelado ao processo de modernização, né, na história da sociedade. Isso também, por si só, já abre margem para uma discussão mais ampla. Eu não vou me deter muito nisso, mas eu entendo que a militarização é um processo atrelado ao processo modernizador e, portanto, também associado à expansão capitalista, né? Eu acho que isso não é uma constatação, mas isso é uma demarcação teórica, sobretudo, né? Porque nos últimos anos, né, também entendo que o capitalismo entrou em um período de colapso social e que, portanto, a militarização ela tornou-se uma resposta mais intensa a essa crise, a esse colapso, a essa crise estrutural do capitalismo, principalmente pós da década de 70, né? E nesse sentido, assim, quais são as questões, quais são, entre aspas, não são novidades, mas as novidades, né? Mas a atualização do entendimento do processo de militarização, né? E aí eu gosto muito de um artigo pouco conhecido do Eric Hobsbawm sobre a epidemia de guerra, né? Que o Eric Hobsbawm ele vai analisar como que pós-Guerra Fria, né? Os conflitos bélicos, né? Eles deixam de ser um conflito bélico apenas por demarcação territorial disputado por nações, né? Estado-nações, e começa a ser deslocado para os centros urbanos das principais cidades do mundo e, ao mesmo tempo, para a periferia, para as cidades da periferia desse mundo, né? Então, assim, uma reorganização, uma reconfiguração dessa militarização pós-Guerra Fria, né? E ao mesmo tempo que ocorre esse deslocamento espacial, né, de território, de fronteiras territoriais dos Estados-nações, há também um deslocamento bélico, né, das armas, de todo o potencial bélico que vai ser reutilizado nesses espaços urbanos, né? Então, ou seja, o locus hoje da militarização é o centro urbano de algumas cidades no mundo, né? Poderia também citar o aspecto imperialista, né? Também que é importante destacar, porque o imperialismo também vai adotar, né, como forma, ele vai se reconfigurar, não apenas no aspecto econômico-político, mas também militar, porque, por enquanto, né, não há a possibilidade de um conflito, né, interimperialista, né? Ou seja, os conflitos que levaram, né, na interpretação clássica do imperialismo, né, essa disputa interimperialista entre as principais nações que levaram às duas grandes guerras, né? A gente não tem mais essa possibilidade por enquanto, né? Então, os outros países que estão disputando, que, de certa forma, fazem uma disputa ali
contra-hegemônico, contra as principais potências, principalmente Estados Unidos, em termos militares, não há enfrentamento, né, ao todo o poderio militar dos Estados Unidos. Então, assim, eu gosto muito dessa interpretação, né, do Eric Hobsbawm. Outros autores também se destacaram nessa linha, né? E aí, conforme for discutindo aqui, a gente pode ir citando esses autores. Mas também outra coisa que eu quero chamar a atenção, de uma forma que eu entendo a militarização, ela não é, hoje, atualmente, ela não é um processo apenas associado à institucionalidade. É comum ver interpretações hoje sobre a militarização associada apenas ao âmbito institucional, ou principalmente ao Estado. Evidentemente, claro que o Estado burguês tem uma característica militarizada na sua forma social, é importante dizer, né, caracterizar a forma capitalista desse Estado, mas eu entendo que a militarização ela não se restringe apenas ao papel do Estado ou da institucionalidade. Pelo contrário, assim, eu entendo a militarização como um processo hoje que amplia assim, as necessidades de controle social e que, portanto, vão influenciar a vida social como um todo, né? Ou seja, as noções militarizantes, ela tornou-se um modelo social hoje que esse modelo social é referência para várias sociedades no mundo, certo? Principalmente nos centros urbanos. Então, a militarização ela ultrapassa, né, ela vai para além das chamadas políticas públicas, né, um debate muito comum sobre isso, né, que restringe a militarização apenas às políticas públicas do Estado e que se modificar essas políticas públicas é possível tirar esse caráter militar do Estado, da polícia, das forças de segurança, das forças armadas e por aí vai. Então, assim, a minha interpretação é que a militarização ela hoje é um modelo social, né, que é referência para esse processo de colapso social ou de crise do capitalismo, principalmente pós-década de 70. Nesse sentido, para não me alongar muito, vou tentar aqui elencar algumas características, né, claro que são mais do que isso, mais complexas do que isso, do que eu entendo como militarização do espaço urbano, né? Conforme já falei, né, a militarização é uma resposta direta, né, a essa crise, a esse colapso social, uma intensificação dessa militarização. De maneira geral, o mundo todo experimenta hoje essa intensificação, de algum modo, do processo de militarização. No entanto, na periferia do capitalismo, nas cidades da periferia do capitalismo, na América Latina, Oriente Médio, né, esses processos são mais dramáticos, portanto, também possuem suas características, digamos assim, né, específicas que ocorrem ali, por exemplo, como o caso da América Latina, e a atuação dos grupos armados, né, das forças armadas, e por aí vai. Uma da primeira forma que quero destacar aqui como um processo inerente à militarização do espaço urbano, né, hoje a difícil demarcação específica o que são operações de guerra especificamente, o que são operações de paz. E, portanto, o que são momentos de guerra e o que são momentos de paz. E por que eu digo isso? Né? A gente assiste hoje, né, um período em que territórios, espaços urbanos, cidades de maneira geral, que não estão oficialmente em guerra, mas conseguem se destacar pela atuação das suas forças de segurança, das suas forças armadas e, portanto, também pela produção de mortos, né? Ou seja, existe em estatística, também é uma coisa que eu tenho muita dificuldade de focar às vezes, mas embora eu ache importante, né? Até por questão mesmo de sensibilidade, a gente experimenta hoje, né, locais, cidades que não estão oficialmente em guerra, mas que por atuação desses grupos, dessas forças sociais militarizadas, experimentam uma quantidade de mortos muito maior do que países, que territórios que passaram por conflitos, né, especificamente, ou declararam-se que estavam em períodos de guerra. Então, assim, um aspecto da militarização, esse primeiro aspecto que eu quero destacar, é um aspecto que é difícil de demarcar hoje, né? Diferenciar um período específico de paz ou um período específico de guerra, né? Esse é o primeiro destaque. O segundo destaque, que também é importante... Opa, peraí, minha câmera quase caiu aqui, foi mal. Só um minutinho aí, galera. Fechou, foi mal.
O segundo destaque que eu queria dar nesse aspecto da militarização é difícil demarcação ou delimitação hoje do que significa a esfera civil e a esfera militar, né? A gramática social, né? A forma social, né? De convívio social das forças armadas, forças militares de maneira geral, tornou-se um modelo para a vida civil, né? A gente tem exemplos de processos em que cada vez mais, né, civis adotam perspectivas militares para sua vida social e militares que também tentam intervir ou impor essa norma militar para a vida social como um todo, né? Acho que o Brasil hoje é muito didático para entender isso. Mas, por exemplo, a gente pode pensar isso quando vamos analisar as forças de segurança, né? Dos municípios, dos estados, de maneira geral, e também as forças federais, forças de segurança federais, né? Então, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, nós temos uma polícia, né, civil, que tem uma força especial que é extremamente militarizada, né? A Guarda Municipal do Rio de Janeiro é extremamente militarizada, né? Tem hierarquia, tem comando, né? Adota todos esses aspectos que são comuns nas Forças Armadas, né? Então, uma característica desse fenômeno, pudesse dizer, apontar, essa dificuldade hoje em delimitar o que é civil, o que é militar na vida social, né? Nesse processo de colapso social, de crise estrutural do capitalismo. Um terceiro aspecto também que é importante destacar, né, é a confusão hoje muito comum, né, atrelada às operações das forças de segurança e das forças armadas, a indistinção, a confusão, na verdade, entre o que é política de segurança interna e externa, né? E aí o que acontece? Políticas hoje, né? Não só, né? Modelos de técnicas militares que normalmente seriam aplicadas para os chamados inimigos externos, ou uma possível invasão ao território nacional, né? Elas são deslocadas para operações, política de segurança internamente no próprio Estado-nação, em dadas cidades, né? Isso é muito comum hoje, né? Essas técnicas, não só as técnicas militares, mas também toda a capacidade bélica, ela é pensada, repensada hoje para ser atuada nas cidades. O Pentágono, né, as forças militares norte-americanas, para citar aqui um exemplo, elas hoje realizam seus treinamentos em cidades simuladas, cidades que futuramente serão invadidas. Então, eles pegam algumas cidades nos Estados Unidos, algumas cidades que estão abandonadas, alguns bairros que foram abandonados por conta de alguma crise, e usam essa cidade para simular treinamento militar, como se fosse, por exemplo, no Oriente Médio. Então, ele pega as cidades do Iraque, que são reproduzidas ali simulamente ali nesses locais, cidade da própria Palestina, né? Gaza também é reproduzida ali para a futura atuação desses soldados que vão ocupar esses territórios, né? Isso tornou-se uma referência hoje interna, né? E ao mesmo tempo também, né, treinamento para atuar no seu próprio território, assim. Isso é muito comum hoje no treinamento militar, assim. Aqui no Rio de Janeiro, o BOP faz isso, né, que é a Força de Janeiro, possui territórios que simulam, né, favelas, né, algumas favelas do Rio de Janeiro, e realiza seus treinamentos militares nessas simulações. Assim. Então, tudo isso para atacar um inimigo que não é mais um inimigo externo, é um inimigo interno. Assim, tá? E, normalmente, esse inimigo interno, é até interessante falar um pouco sobre isso, né, como é que se formula, né, como é que se tem essa concepção de militarização e de formulação do inimigo, né, é que nas cidades hoje os inimigos são a classe trabalhadora, né, são os pobres, são os negros das favelas do Rio de Janeiro, nessa cidade. Portanto, se for para outra cidade, será forjado outros inimigos, né? Em linhas gerais, eu poderia citar duas formas assim, de produção de inimigos para as forças de segurança que é quase que reproduzida no mundo todo, né? A gente tem aqui na América Latina, principalmente no Brasil, né?
a chamada guerra às drogas. A gente pode discutir um pouco depois como que já não se justifica mais as guerras às drogas pela produção de mortos e pela quantidade de armas que circulam, né, nessa trama social aí da guerra às drogas, e também o combate ao terror, né? São aí dois pilares que funcionam muito bem para justificar, né, tanto a intervenção de forças militares, sejam elas nacionais, sejam elas de soldados mercenários, né, ou de empresas privadas, que também hoje é muito comum isso. Ou seja, nós pulamos de um paradigma social de segurança para um paradigma de segurança interna, de segurança urbana, né? Assim, qualquer empresa hoje que vai vender segurança ou vai vender soldados, treinamento militar ou uso de armas, sempre com foco na perspectiva urbana, né? Um aspecto número 4, assim, que também é muito interessante, né? O fim também da diferença do inimigo para aliado, assim. E principalmente no exterior, isso é muito comum, né? Os Estados Unidos fazem muito isso, né? Realizam treinamentos para recrutar soldados para participar de guerra em outros territórios, que não seja território oriundo daquele soldado, da nacionalidade daquele futuro soldado, mas que naquele instante ali ele pode funcionar como aliado, mas depois ele pode tornar-se um inimigo, ou mesmo na formação na instrução bélica para, digamos assim, grupos subversivos, um subversivo vem entre aspas aí, né, muitas aspas, para tentar derrubar alguma força política hegemônica de uma dada nação que siga seus interesses, né? Isso tem acontecido bastante, né? E está começando a ganhar muito relevo aqui na América Latina, na Colômbia principalmente. Teve o caso da Venezuela, tentativa de grupos armados mercenários tentando entrar, né, na Venezuela. Enfim, então isso tornou-se hoje, né, uma perspectiva muito comum nesse aspecto da militarização de modo geral, né? A princípio, né, todos são inimigos potenciais da força política e militar hegemônica, né? Agora, resta saber o que a conjuntura vai determinar naquele momento. E ele pode ser utilizado como aliado ou como inimigo. Até que ponto é inimigo, até que ponto é aliado, tá certo? Um outro aspecto também que eu acho interessante, né, é o rompimento também, né, das fronteiras entre o que é legal e ilegal, né, a legalidade ou a ilegalidade, né, de maneira geral. Adota-se muitas perspectivas da chamada guerra tradicional, né, das guerras convencionais, né, guerras que mobilizam massas, né, nessa luta, nessa disputa, né, nesse conflito bélico, mas isso também se perde um pouco com esse processo de militarização, né? Principalmente quando fala-se em operações das forças de segurança, das forças armadas, nos centros urbanos, né? O Brasil também é muito didático para entender isso, com a GLO, né? Suspende todas as legalidades. Isso já acontece com muita frequência aqui nas favelas do Rio de Janeiro, nas operações policiais de São Paulo, no Rio de Janeiro, né? Não tem mais esse limite o que é legal e ilegal, né? Dentro de uma perspectiva ideológica de enfrentamento ao inimigo, né? De derrubada do inimigo. Então, qualquer força utilizada, qualquer, digamos assim, tática militar, ela é justificada porque vale-se tudo para enfrentar esse inimigo e derrubá-lo de alguma maneira, né? A questão, mais uma vez, é quem são esses inimigos, tá certo? Muita gente traz essa discussão para o chamado estado de exceção, né? Que é um componente do estado burguês permanente, né? Na minha opinião. Então, é difícil hoje dizer que vivemos um período digamos assim, de vigor do Estado de Direito para ter agora o estado de exceção e que almeja ser para o futuro, a curto prazo, a volta desse Estado de Direito. Eu estou convencido que o Estado burguês, né, a forma capitalista do Estado burguês, ele tem como Estado de exceção, né, um braço permanente, digamos assim. E para finalizar, essa última característica, né, da militarização do espaço urbano, né, que é um pouco também do que eu estudo bastante aqui na cidade do Rio de Janeiro, né, para entender as milícias, para entender a atuação das Forças Armadas, né, é a passagem, né, da sociedade disciplinar para a sociedade do controle, né?
Rapidamente, só voltando aqui o aspecto que eu falei anteriormente da legalidade, né? A, a, Isso também pode ser exemplificado, né, principalmente com o uso das Forças Armadas para fazer policiamento urbano. Né? Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem um intervalo assim, muito curto assim, entre as intervenções militares. Né? Se eu não me engano, nos últimos 13 anos foram 10 intervenções militares, ou seja, as Forças Armadas torna-se comum a utilização das Forças Armadas para fazer o policiamento urbano. Né? E aí essa característica também do rompimento com o legal e o ilegal. Voltando aqui para a sociedade, a passagem da sociedade disciplinar para a sociedade do controle, né? Então, muito uma discussão lá que o Foucault traz, né, no Vigiar e Punir, sobre as formas de disciplinamento, né? E que no período, né, da sociedade disciplinar, que estava relacionado muito com o desenvolvimento do capitalismo, principalmente na sua era, no seu boom industrial, das revoluções industriais, né? A ideia do controle, né, da punição, seguindo uma estrutura social específica, era que aqueles que não se adequavam à ordem capitalista, burguesa naquele momento, seriam de alguma maneira disciplinados. Né? Não é à toa que existiam as casas de trabalho, etc. Por isso que eu afirmo que atualmente nós estamos na sociedade do controle, porque transcende, ultrapassa, né, essas instituições específicas, né, a institucionalidade, o encarceramento, né, para cada vez mais adentrar o espaço aberto. Né? Isso tudo porque a gente está numa crise do capitalismo, que, né, a crise do trabalho, principalmente, a crise do capitalismo, ou seja, uma massa de força de trabalho que não consegue ser inclusa, né, no processo de produção direto. Então, o que fazer, né, o que o capitalismo faz com essa força de trabalho que está exclusa, está excluída do processo direto, do processo produtivo direto, né? E aí a militarização, o controle, o encarceramento e principalmente o extermínio sistemático dessa força de trabalho é uma característica. Mas qual é a questão agora sobre a sociedade do controle? Né? Isso não quer dizer que a sociedade disciplinar ela deixou de existir. Ainda é uma tentativa muito clara assim, de disciplinamento da força de trabalho a se adequar, né, à atualidade do capitalismo contemporâneo, né? Assim, nessa atualidade do capitalismo que está em crise. Assim. Mas cada vez mais políticas hoje de controle social, e aí eu citei aqui a atuação das Forças Armadas, que aqui no Rio de Janeiro ocupou várias favelas, especificamente por um bom tempo, assim, isso tem muito que ver com o controle social desses indesejados da cidade. Né? E isso, ao mesmo tempo que não faz diminuir o encarceramento. Tá? Mesmo com essas operações, mesmo com o processo de intensificação da militarização, o encarceramento não diminui, pelo contrário, ele aumenta. Tá? Um outro aspecto também desse controle, né, é o uso, né, também muito intenso assim, de tecnologia associada ao controle, ou as armas, né, de inovação tecnológica para serem utilizadas nesses espaços urbanos. Né? O Pedro pode falar isso melhor do que eu, né? A Israel, né, exporta hoje armas para o mundo todo, armas que são experimentadas em Gaza, armas que são experimentadas na Palestina. Né? Se eu não me engano, uma empresa israelense que estava construindo um muro, né, da fronteira entre México e Estados Unidos. Isso porque essa empresa tinha experiência da construção do muro na Cisjordânia, né? Um muro extremamente militarizado que demarca essas fronteiras. Aqui no Rio de Janeiro, a polícia tem comprado bastante armas, né, de empresas israelenses para tentar o máximo possível controlar a atuação dos grupos armados ou dos desejados da cidade. Né? E quando eu digo indesejados das cidades, são os pobres, né, são os negros, que de alguma forma, para o Estado e para a força política burguesa que atua aqui na cidade, são potenciais inimigos e, portanto, é justificável o uso dessas armas, dessa tecnologia, né, de controle. Né? E, para finalizar, né, assim, os drones também, né, um pouco antes de estava pesquisando aqui para poder falar especificamente nesse espaço, né, e realmente estava desatualizado assim, a quantidade de drones hoje que a Polícia do Rio de Janeiro comprou e utiliza, né, no combate ao crime organizado. Né? E são drones que são utilizados
em guerra no Iraque, né, contra os palestinos, utilizada por Israel, utilizada em outros lugares do mundo, né? Então, ou seja, a gente tem hoje uma facilidade, né, desse deslocamento global dessas armas, dessas técnicas de militarização que são utilizadas hoje. Desculpa, eu falei que para finalizar, mas não finalizando, esqueci de comentar, né? Existe uma empresa hoje norte-americana, né, que está fazendo estudos, né, para utilizar drones que conseguem reconhecer o seu inimigo pelo DNA, assim, sabe? É um negócio extremamente assustador, assim. Eu posso depois aqui quando o Pedro estiver falando, posso pesquisar aqui o nome dessa empresa que hoje faz isso, né? Está produzindo drones e que esses drones vão conseguir, são do tamanho de um inseto, está associado à nanotecnologia, que vão conseguir identificar o inimigo, né, a ser abatido através do DNA. Então, assim, em linhas gerais, era isso que eu queria dizer, assim, mais ou menos. Acho que depois vou deixar para as perguntas, a gente troca uma ideia mais aprofundada. E é isso, gente. Obrigado aí. Perfeito, Thiago, muito obrigado. Pedro, você tem aí 30 minutos também. Obrigado, Matheus. Bom, boa noite, pessoal. Parabenizar vocês aí pelo evento. Importante esse tema, né? E acho que minha fala vai tentar um pouco linkar com algumas reflexões, né, que o Thiago já trouxe. E antes de falar propriamente sobre o nosso tema, né, do militarismo e dessa proposta de conexões que eu quero trazer na minha fala, dos links entre Brasil e Palestina, e também de que maneira a gente pode se somar nessa luta, né? Eu pretendo, enfim, trazer umas reflexões acadêmicas e, e algumas informações sobre a questão palestina, mas também convidá-los a se somar a essa luta, né? Minha fala vai ser mais do que tudo um convite para que a gente se some nessa luta contra o militarismo, contra o racismo e entenda as conexões do Brasil à Palestina nesse processo. Eu vou compartilhar com vocês brevemente uma apresentação. Antes só vou aqui colocar meu tempo só para não me perder, para ilustrar um pouco a situação na Palestina. Não sei se está todo mundo familiarizado. Desde já me coloco à disposição para tirar dúvidas, enfim, se vocês quiserem que eu me aprofunde em algum tema específico. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vamos lá. São só algumas imagens para a gente ilustrar essa conversa. A primeira delas é essa aqui. Acho que está todo mundo conseguindo ver, né? Essa imagem é uma fotografia clássica, né, que representa um marco da historiografia sobre a Palestina, que é a Nakba, né, o momento em que, da criação do Estado de Israel, em que mais da metade da população palestina foi expulsa de suas terras. Aqui é um desses momentos registrados. A Nakba, em árabe, significa catástrofe, né, e foi esse processo de limpeza étnica que inaugurou o que hoje a gente conhece como Estado de Israel. E é um processo de limpeza étnica contínuo. Essa foto, que guarda uma semelhança estética com a anterior, é de agora, né, dos bombardeios mais recentes de Israel, a faixa de Gaza, quando essas pessoas estavam tendo que, novamente, sair de suas casas. Importante dizer que a maior parte das pessoas que vivem na faixa de Gaza, que é esse território aqui que vocês podem ver no mapa, são refugiadas, que foram expulsas das suas terras lá em 1948, no momento da criação do Estado de Israel. Hoje em dia vivem sobre esse verdadeiro cerco, né, a céu aberto, uma prisão a céu aberto, que é a faixa de Gaza. As fronteiras são totalmente controladas, aqui existe muita tecnologia militar desenvolvida sobre o povo palestino, utilizado como um verdadeiro laboratório, né? A indústria dos drones, por exemplo, eu vou falar de algumas dessas empresas em mais detalhes em breve, se desenvolve em grande parte aqui. A Elbit Systems, que é a maior exportadora de drones do mundo, é a maior empresa militar israelense, testa seus drones sobre os palestinos que estão presos, né, nessa verdadeira prisão, e depois exporta, né, dizendo que eles foram testados em campo e, portanto, funcionam, né, e com isso conseguem muito valor de mercado. Esse mapa, imagino que muitas e muitos de vocês já tenham visto, né, mostra a perda do território palestino.
Como eu disse para vocês, em 1948, na Constituição do Estado de Israel, não é respeitado tampouco o plano da ONU para a divisão daquele território, que também não era legítimo, né? A população palestina não foi consultada sobre ele, e basicamente o discurso, né, da narrativa sionista naquele momento era de que era uma terra sem povo para um povo sem terra, o que evidentemente não é verdade, né? A primeira foto nos lembra dessa tragédia. Ao longo dos anos, Israel foi ocupando mais território, como vocês podem ver. E em 1967 ocupou a Cisjordânia e a faixa de Gaza, e desde então passou a colonizar também esses territórios que estão aí ilustrados nessas ilhas verdes, hoje de alguma autonomia palestina, mas que são totalmente controladas por Israel. Os acordos de Oslo viriam a consolidar esse processo depois, a gente pode entrar em detalhes se vocês quiserem sobre esses processos, e dividiu a Cisjordânia em áreas A, B e C, o que simplesmente aprofundou mais a colonização. As áreas C são totalmente controladas por Israel, a área B é um controle misto e a área A, teoricamente, sob controle da Autoridade Nacional Palestina, que são pequenas ilhas verdes que dispõem de alguma autonomia nesse cenário de ocupação colonial que permanece até os dias de hoje. Essa foto ilustra a potência da resistência palestina. Essas pessoas refugiadas que eu disse para vocês que foram expulsas em 1948, muitas delas guardam até hoje as chaves das suas casas, né? Elas têm o direito de retornar, de acordo com o direito internacional, e também esse direito foi reforçado pela Resolução 194 da ONU. Coloquei aqui só para referência, para quem gosta, pessoal de relações internacionais às vezes gosta de ver uma resolução da ONU ou de direito internacional. Depois a gente pode comentar melhor. Evidentemente, uma das tantas resoluções não respeitadas por Israel. Quando a gente fala de Palestina, muitas vezes as pessoas pensam, né, na Cisjordânia, na faixa de Gaza, às vezes lembram dos refugiados, mas se esquecem dos palestinos que vivem dentro de Israel. 20% da população de Israel é palestina e não possuem os mesmos direitos que os israelenses judeus. Eu trouxe aqui 2 exemplos para ilustrar esse processo, mas são dezenas de leis racistas, desde comitês de admissibilidade que decidem quem pode viver ou não num bairro oficialmente em lei, e com isso fazem um processo de judaização e limpeza étnica constante dos palestinos que ainda conseguiram permanecer nesse território. Mas apenas para ilustrar isso, né, o primeiro caso, essa foto, a vila de Al-Araqib, que fica ao sul de Israel, no deserto do Negev, ela já foi demolida centenas de vezes. É uma vila que ela é inteira destruída, centenas de vezes. Posso depois confirmar a última atualização de qual casa das centenas essa vila já foi inteiramente destruída. É uma vila de beduínos palestinos, Israel não reconhece essa é uma das tantas vilas que Israel não reconhece, e, portanto, vai lá e destrói tudo, na esperança de que essas pessoas vão desistir e sair dali, né? O objetivo é se livrar dos palestinos. Porque, vejamos, para você constituir um Estado de maioria judaica, você precisa ter mecanismos que garantam essa maioria artificialmente. Por isso, os processos de limpeza étnica são constantes, né? A própria Suprema Corte de Israel disse que em Israel deveria prevalecer o esforço de ser um Estado judeu e não a democracia e os direitos humanos, né? Essa foi uma decisão da própria Corte Suprema israelense. E mais recentemente houve uma decisão, a lei do Estado judeu, que define Israel como um Estado para os judeus e tão somente o povo judeu. Então todos aqueles que não possuem esse tipo étnico-religioso devem ser excluídos, eliminados e, em alguns casos, até esterilizados, né? Como no caso dos migrantes etíopes, que foram esterilizados à força pelo Estado de Israel em escândalos muito bem documentados, inclusive pela própria imprensa israelense. A foto de baixo é de um amigo meu, o Taysir, a esposa dele, de Jenin, uma cidade que fica na Cisjordânia, né? E o Taysir é de Aka, uma cidade que fica ao norte de Israel, que vocês podem ver aí no mapa. Só um minuto que eu vou colocar meu carregador antes que minha bateria acabe. Pronto. Existe uma lei em Israel que proíbe o Taysir e sua esposa de viverem juntos. É a lei de cidadania. Ela proíbe que um palestino que é de 1948, né, do território que hoje é Israel, essa área que está em amarelo aí no mapa, possa viver junto com a sua esposa ou seu esposo, se essa pessoa for da Cisjordânia. Ou de Gaza. A mesma lei não se aplica a israelenses judeus
que, por exemplo, um israelense de Tel Aviv, judeu, pode se casar com um colono que está lá ilegalmente na Cisjordânia e ambos podem viver onde eles quiserem, com todo o apoio do Estado de Israel. Esse sistema de leis distintos por critérios étnico-raciais tem um nome no direito internacional, que é a apartheid. Né? Então, quando a gente fala de Palestina, a gente tem que lembrar que a gente está falando de ocupação militar da Cisjordânia, da faixa de Gaza, de limpeza étnica, do direito de retorno dos refugiados e de um apartheid que também se constitui dentro do território israelense. Bom, na Cisjordânia, evidentemente, esse apartheid se manifesta de diversas maneiras, né? A ocupação militar é brutal. E aqui a gente vai começar a falar um pouquinho de militarismo, né? Vou trazer alguns exemplos de como isso se manifesta no dia a dia do povo palestino, para depois fazer algumas conexões com o nosso caso do Brasil e como que a gente pode seguir daqui para frente. Como eu disse para vocês, né? A Cisjordânia foi dividida em áreas A, B e C. Vocês podem ver em azul aqui, é toda a área C, que é controlada por Israel totalmente, e as áreas em amarelo claro também são controladas por Israel. Só as áreas em amarelo muito escuro são minimamente controladas pela Autoridade Nacional Palestina, vocês podem ver que elas são a minoria do território. Aqui ao lado são fotos que eu tirei, né, num dos momentos que eu vivi na Palestina e trabalhava como observador internacional. A foto de cima vocês podem ver que é uma casa que foi demolida porque uma parte dela estava na área C. Né? Então Israel foi lá e destruiu a parte justamente que estava sob jurisdição deles, né, na compreensão deles. Aqui abaixo é uma vila beduína que existe muito antes da criação do Estado de Israel, né? As pessoas que estão aí nessas tendas são beduínos, enfim, que têm os documentos de posse da terra, inclusive da época do Império Otomano, né? Bom lembrar que a Palestina, antes de ser do mandato britânico, né, chegou a pertencer ao Império Otomano. E então essas pessoas estão aí há muito tempo, né? E na frente da casa delas, né, foi colocado essa placa dizendo que se trata agora de uma zona de treinamento militar e que, portanto, qualquer um que for baleado nesse momento não pode sequer reclamar, né? Tá posto aí o aviso. Isso é uma prática muito comum, uma tentativa de expulsar os palestinos de diferentes territórios da Cisjordânia, militarizando e expulsando cada vez mais essas pessoas. Ao lado, essa imagem também é das minas terrestres, né, que Israel coloca também nessas regiões para impedir, inclusive, às vezes, o acesso até dos pastores, né, que estão ali pastoreando com suas ovelhas, enfim. A militarização vai chegando a vários níveis e a gente vai ver agora um pouquinho mais nas próximas fotos. A demolição de casa, como eu disse para vocês, é uma constante, né? Essas também são fotos que eu tirei, mostram um pouco o contraste também, né? Aí abaixo vocês podem ver, é uma colônia israelense que fica logo ao lado da casa dessas crianças que foi destruída por Israel, né? Vocês podem ver que as colônias estão, inclusive, muito verdes, né? Porque a água dos palestinos é roubada e levada diretamente para as colônias, né? Os palestinos têm um consumo de água per capita muito inferior ao israelense. Essa água ela é vendida por uma empresa israelense, a Mekrot, que também tenta fazer acordos aqui no Brasil e na América Latina, utilizando toda a sua expertise de roubo de água e apartheid hídrico para privatizar os nossos recursos, né? De modo que a nossa luta se conecta não só no âmbito da militarização, mas também na nossa defesa das empresas públicas e do direito à água. Os palestinos, evidentemente, estão resistindo a esses processos, né? Eu coloquei ao lado um pouco dessa ilustração, né, da resistência diária palestina. Essa é uma casa construída com tijolos de lama, que os palestinos reconstroem as casas destruídas, né, nesse esforço constante de resistência. Em árabe existe uma palavra muito bonita para isso, que é sumud, que significa estar... Resistência seria a tradução literal, né? Mas significa estar enraizado, fincado, com os pés na terra. Então, os palestinos estão diariamente resistindo e essa parede traz um pouco essa mensagem, que na Palestina o simples fato de existir, estar lá, é uma forma de resistência. Essa é a Hana Sulfan, também uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer por algumas ocasiões, e atrás dela está uma oliveira destruída, né? Só para a gente ver assim, as diferentes dimensões desses ataques. Ela cultivava essas oliveiras há muitos anos, há gerações, algumas delas, e os colonos foram lá e atacaram essas árvores para destruir o modo de vida dos palestinos. Aqui a questão do apartheid hídrico que eu comecei com vocês. Aqui apenas só algumas referências, tá? Para se a gente quiser depois se aprofundar no debate, enfim. Todas essas ações do Estado de Israel violam as convenções de Genebra, o Estatuto de Roma e, evidentemente, a Convenção Internacional sobre os Crimes de Apartheid. E aqui alguns aspectos do militarismo urbano para a gente começar a entrar na nossa conversa propriamente de hoje.
Essas fotos são de postos de controle que estão colocados em diversos locais, né, na Cisjordânia, dentro da Cisjordânia. É importante dizer isso. Muita gente acha que os postos de controle estão numa fronteira, né, do que seria a fronteira entre a Palestina e Israel, mas na verdade não. Esses postos de controle estão inclusive dentro. A primeira foto aí do canto superior esquerdo, ela está dentro de Hebron, que é uma cidade totalmente militarizada. Então, para você ir comprar leite da sua casa para a padaria, você passa por um posto de controle desse diariamente. As outras são fotos de postos de controle pelos quais trabalhadores palestinos, que são explorados no sistema capitalista e nesse processo colonial israelense, têm que passar para trabalhar em subempregos do lado israelense, né? A questão palestina, ela é, sobretudo, uma questão do imperialismo, do colonialismo e do capitalismo, né? E é isso que essa indústria bélico-militar revela para a gente, e a gente vai falar sobre alguns exemplos mais concretos. O muro é, evidentemente, um dos casos mais relevantes, né? Ele é construído, vocês podem ver a maior parte do trajeto do muro, né? Vocês podem ver, por exemplo, nesse mapa aí ao lado, não respeita o que seria a linha verde, né? Essa fronteira teórica entre a Palestina e Israel. E esse muro gigantesco, né? Em alguns momentos ele é uma cerca agrícola, em outros ele é esse muro de concreto que entrecorta territórios, anexa, isola vizinhos, faz com que você tenha que dar uma super volta, né? A Universidade de Al-Quds, por exemplo, tem uma parte dela de um lado do muro e outra parte de outro, ela foi cortada ao meio, né? Uma universidade. Que faz a gente pensar, inclusive, sobre o que significa liberdade acadêmica no contexto colonial, né, e da importância da gente boicotar as instituições universitárias israelenses que são cúmplices dessas violações. E a gente pode falar um pouco mais sobre isso, sobretudo da importância de vocês, aí na PUC, verificarem, né, se a universidade possui acordos com universidades ou instituições que são cúmplices disso e fazer campanhas, né, para romper com esse tipo de relação. Esse muro foi construído por empresas que lucram e de fato oferecem sua expertise para todo mundo, né? Quando Donald Trump anunciou que ia construir o muro na fronteira com o México, o primeiro país a demonstrar apoio foi Israel, né? Netanyahu disse que era uma ótima ideia e disse que teria suas empresas ali, as empresas israelenses estariam dispostas a apresentar projetos e de fato apresentaram, né? A Elbit Systems, a Magal Security e outras tantas que participaram desse processo. A Elbit, é importante dizer que mesmo antes do Donald Trump, né, com Obama, já estava ali no processo de construção de torres de vigilância na fronteira, inclusive em território Tohono-O'odham, uma nação indígena ali no sul dos Estados Unidos, né? Então, há muito tempo essas lutas estão sendo conectadas entre aqueles que estão lutando contra o muro dos Estados Unidos e aqueles que lutam contra o muro do apartheid israelense, né? E essa luta chega no Brasil com muita força, como a gente vai comentar em breve. A Corte Internacional de Justiça, num parecer consultivo, disse que o muro construído por Israel era ilegal e disse também, né, e aí isso é muito importante para a conversa que a gente vai ter, que os estados terceiros, os estados que são signatários da Convenção de Genebra, têm a obrigação de não ajudar a manter essa situação ilegal criada pelo muro e as outras violações de direito humanitário perpetradas por Israel. O que isso quer dizer? Que o Brasil, como signatário da Quarta Convenção de Genebra, não deveria contratar empresas como a Elbit. Ao fazer isso, ele está ajudando a manter essa situação ilegal. Então, mais do que um dever ético, moral, político, né, um debate que a gente poderia fazer sobre a conexão das nossas lutas, o Brasil hoje viola o direito internacional quando é um dos maiores compradores de armas de Israel do mundo. Aqui são outras fotos de Hebron, para a gente ver um pouco, né, essa questão do militarismo urbano e fazer algumas conexões com a questão do militarismo aqui no Brasil. Essa é uma porta, a entrada para a Rua Churrada, que foi totalmente fechada nesse processo de colonização da cidade de Hebron. Esse é um posto de controle pelo qual as pessoas têm que passar e nem todas são autorizadas a passar. Existe um sistema de permissão e carteira de identidade que diferencia os acessos à rua. Essa foto ilustra, né, ela é um substrato do que é o apartheid israelense, também é uma foto que eu tirei quando eu estava trabalhando lá, todas essas são dois colonos israelenses andando armados, com tranquilidade, eles moram normalmente nessa parte aqui mais para a esquerda. Ali do outro lado, vocês podem ver essa calçada, esse murinho, os palestinos só são autorizados a andar daquele lado da calçada, são calçadas segregadas, esse é o nível de apartheid e militarismo urbano que a gente vê manifestado nesses espaços. Aqui é um cemitério pelo qual os palestinos têm que caminhar, porque eles são proibidos de caminhar naquela rua, não é? E aí uma alternativa que a comunidade internacional fez foi construir essa calçada aqui da direita como um caminho alternativo. E aí eu trago esse questionamento para vocês, né? Isso é resistência? Isso é combater o apartheid israelense, né? Ou é só pavimentar um caminho alternativo e deixar que Israel perpetue os seus absurdos? Essas fotos do centro são, enfim, muito tristes, né? De pensar que
em outro momento da história, estrelas de Davi estavam sendo grafitadas em casas de judeus, perseguindo essas pessoas, e agora, né, esses colonos estão praticando atos semelhantes contra palestinos, marcando essas casas, e aí em cima dizendo gas the Arabs, né? Árabes à câmara de gás, uma pichação também lá em Hebron, revelando aí a violência desse processo colonial e a triste, né, e lamentável similaridade, né, que mostra que a gente aprendeu pouco com a história do que foi o Holocausto e os crimes contra a humanidade em geral. Aqui outra prova de como a comunidade internacional tem falhado em combater essas violações. Aqui em cima vivem colonos israelenses que atiram lixo e pedras nos palestinos que passam embaixo das ruas. Eles têm passarelas, vocês podem ver aqui nessa outra foto, que ligam as colônias entre elas, e os palestinos têm acesso à rua de baixo. A comunidade internacional, em vez de expulsar esses colonos que estão lá ilegalmente, não poderiam estar, violam o direito internacional ao estarem ali, colonizam ilegalmente esse território com o apoio do Estado de Israel, a comunidade internacional, em vez de fazer isso, construiu essa rede, né? Então agora os colonos podem jogar lixo e só o que vai cair nos palestinos é o chorume que pinga lá de cima. Essas fotos revelam, né, a flagrante semelhança do processo de militarização, né? Não coloquei aqui à toa, uma grande companheira, Gisele Martins, do movimento de favelas do Rio de Janeiro, esteve na Palestina, né, e ficou chocada quando viu as torres de vigilância de Hebron, porque são muito parecidas com as torres de vigilância que foram instaladas no Alemão, né? Essa foto da direita no Alemão, mas em Das outros locais. UPPs, das UPPs do Rio, acabei, desculpa te cortar, eu vi exatamente, fiquei chocado aqui quando vi a foto. Exato. As torres das UPPs que estão nas favelas, assim. Foi mal, Exato, Thiago. tá. É exatamente isso. Essa aí especificamente é no Alemão, né? Uma prática, inclusive, comum de construir essas torres de vigilância em cima da casa dos moradores e revela essa grande similaridade do urbanismo militar que o Thiago vinha comentando e, enfim, que é um pouco o assunto de hoje, né? Obviamente, o militarismo não se revela só nessas estruturas, né? Ele também está na repressão, né? Eu sou de São Paulo e vocês imagino que a maioria aí da PUC seja, né? Esses blindados que a PM de São Paulo comprou são blindados israelenses, né? E eu diria que a PM comprou o que há de melhor, de fato, em repressão e militarismo, né? Assim como Donald Trump escolheria, as empresas israelenses escolheria as melhores para fazer os muros, né? Israel é a grande potência do racismo militar no mundo hoje, né? Então, se você quer reprimir um protesto, de fato, essas são as melhores máquinas, porque elas foram testadas sobre os palestinos. Aqui são fotos, né, dessa repressão lá na Palestina. Hoje em dia existe um movimento bem bacana, inclusive, do movimento negro nos Estados Unidos, de denunciar e mapear, rastrear as latas de gás lacrimogênio e armamento não letal, entre muitas aspas, né, bala de borracha, etc., que são utilizados nos protestos para reprimir protestos nos Estados Unidos e na Palestina, identificando que são muitas vezes a mesma marca, né? Os colombianos também estão fazendo isso e estão, inclusive, compartilhando entre si formas de resistência, né? Olha, essa lata de gás lacrimogênio, ela roda, então você tem que chutar, não dá para pegar e atirar de volta na polícia, né? São táticas que os movimentos começam a compartilhar entre si, o que é fundamental, né? Porque se os de cima estão muito bem conectados e compartilhando essas tecnologias, a gente, né, por baixo, também tem que internacionalizar a nossa resistência. Eu vou passar para vocês um trechinho, tá, de um documentário que se chama The Lab, o Laboratório, do Yotam Feldman, é um israelense. Esse documentário, ele justamente trata sobre essa indústria bélico-militar, esse grande mercado que Israel explora, e eu selecionei apenas um trecho que a gente utilizou na época das Olimpíadas no Rio de Janeiro, numa campanha muito importante que houve naquele momento, organizada, né, pelo Movimento de Solidariedade com a Palestina, sobre o qual eu vou falar daqui a pouco em mais detalhes, e os movimentos de favela, os movimentos contra a militarização, os movimentos sociais que estavam questionando os Jogos Olímpicos. E naquele momento, a empresa que ia fazer a segurança do Comitê Olímpico era a ISDS, que é uma empresa israelense que vocês vão conhecer através desse vídeo e vão ver, né, como o dono dessa empresa transita livremente, né, em diversas situações de violações de direitos humanos gritantes, inclusive no Rio de Janeiro. Ele é bem breve, tá? Vamos ver se o áudio funciona. O áudio funciona? Só me deem confirmações, aí eu coloco play. Sim. Beleza, vamos lá.
כולם אוהבים לדבר על הנס הכלכלי הישראלי, שגשוג וצמיחה, למרות עימות צבאי. אבל אולי לא למרות העימות, אלא בגללו. מאות אלפי ישראלים מתפרנסים מתעשיית הנשק, ורבים נוספים נהנים מרווחה, במדינה שהפכה ליצואנית הנשק הרביעית בגודלה בעולם. ויש ישראלים שנהנים במיוחד מתעשייה הזו. לאו גלסר, בעל חברה ותיקה לייעוץ ביטחוני ומכירת נשק, נהנה בשנים האחרונות מההצלחה הגדולה בחייו. יופי, טוב מאוד, טוב מאוד. בצהרי יום שבת נפגשים על הדשא בחצר ביתו קציני צבא, פוליטיקאים ואורחים זרים. רבים מהם יהפכו את סוף המסיבה ללקוחות של תעשיית הנשק הישראלית. שגרירת ברזיל, שגריר ארגנטינה, נספח צבאי, גנרל דה אכרסיטו. יופי. כן, זה יהיה לפני הרבה מאוד שנים, ב-80 ועל, זה בהתחלה, זה עסקנו במרכז אמריקה, זה אימונים של צבא בג'ונגל, הדרכנו, התעסקנו עם אמריקאים, עם כל מיני קבוצות, אפוקליפסיס, כן, תראה מה שהיה, מה שקרה ב-11 לספטמבר, זה היה האפוקליפסיס האמריקאי. זה מהריצות שדיברנו, שב-11 לספטמבר, לארצות הברית, כל התעשיות, אנחנו באים למכור ולהציע. שר הביטחון הוא לא רק עוסק במלחמות, הוא גם צריך לדאוג לתעשיות הביטחוניות, שיהיה פעילות, שיהיה מחירות. Good evening, everyone. Welcome to the Academy of ISDS. What we are going to do is demonstrate you a small scenario in fighting, in combat. So let's see how it's going. We are shooting in the chest and we continue to the head. Ba, 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 ba. He learned to shoot in the head. Yes, we shoot to the head. The problem is the political problem. I am in the investigation 24 years. It's also a matter that you spend a lot of money or time. Yeah. Sometimes you need to Depends the size of the head. Of the head. If you have a small head, it's a problem, huh? small head. Para externalizar isso, eu quero entregar a camisa da minha unidade para o Léo. Thank you very much. Thank you. אחת הלקוחות הגדולות של תעשיית הנשק הישראלית היא ברזיל. כוחות המשטרה שלה השתלטו בשנים האחרונות על הפאבלות, שכונות העוני של ריו. לאו מוכר למשטרת ברזיל נשק וכלי רכב, ואנשיו מאמנים את קציניה בברזיל ובישראל. Nós tenemos en lugares como Gaza y otros lugares, tenemos exactamente la misma actividad, nos tenemos el mismo sistema. ביום קרבות אחד, בקומפלקס דאלמו, הרגה המשטרה בברזיל 44 בני אדם. חוקרים טוענים שרבים מהם הוצאו להורג מקרוב. בסך הכל הרגה משטרת ברזיל באותה השנה 1,337 בני אדם. Você tem caipirinha? תקשיב, אם הוא הורג כולם מהרעים, לחיים. זה כבר קרה לי, לחיים, אוקיי? אם הוא... סליחה. נרקוטראפיק, אתה תירה בו ברגל, תירה בראש, תירה בעורף, תירה בגב, תירה מקדימה ומאחורה. הנזק שהוא גורם לכל החברה הוא הרבה יותר גדול. לא יודע איך הוא הורגים אותו. אם תהרוג אותו עם מקל, או תהרוג אותו עם כדור. Pesado, né? Bom, eu acho que esse vídeo mostra um pouco o absurdo, né, da coisa e como que essas questões estão conectadas. Eu vou encerrar minha apresentação agora com essa imagem, mas vou falar mais 5 minutos com vocês que eu ainda tenho de tempo, para, enfim, a gente não ficar com a última imagem, né, desse facínora criminoso, né, que vende suas tecnologias desenvolvidas no contexto de apartheid israelense por BOP, né, na unidade mais letal da polícia no Brasil. Aqui são imagens de palestinos e palestinas protestando em Gaza
e trazendo essa mensagem de solidariedade, né, de que por mais que os estados e as empresas, né, globalizem a barbárie, a gente tem essa possibilidade de internacionalizar a resistência. Eu vou interromper o compartilhamento. A gente só queria mostrar para vocês, depois recomendo que vocês entrem, tá, nesse site, embargomilitarisrael.org. Deem uma olhadinha lá, é uma plataforma de movimentos da América Latina que estão mapeando, né, a atuação dessas empresas aqui na região. Gente, bom, 5 minutos aqui só para concluir essa primeira reflexão com vocês. Diante disso tudo, né, queria trazer, então, uma possibilidade de caminho, né, de atuação para a gente, que é o movimento de boicote, desinvestimento e sanções, BDS. Né? O BDS, ele é um chamado do povo palestino a nós, da comunidade internacional, para fazer pressão nas empresas, nos estados, para romper com os vínculos institucionais que mantêm isso. Né? Israel só está fazendo tudo isso porque existe impunidade. Né? E, além disso, para nós, né, sobretudo do sul global, o BDS é uma maneira de lutar nossas próprias lutas, né? É entender que as nossas lutas estão conectadas com processos globais, né? Que no capitalismo essas formas de injustiça, racismo e militarização se internacionalizam, né? É inerente do sistema capitalista, né? E aí vários teóricos já pensavam sobre isso lá no momento da colonização, né? O Thiago citou ou fez referência a algumas questões de Foucault, né? Fiquei com isso na cabeça, que o Foucault falava, olha, o impacto da colonização, né, francesa para os franceses, né? Porque aí desenvolviam tecnologias de repressão ali e isso voltava para depois para a França, né? O bumerangue. Hoje em dia você não precisa mais disso, né? A Palestina é esse grande laboratório da colonização para o mundo e de lá essas tecnologias saem, são exportadas para todo mundo e o Brasil é um dos maiores compradores de armas e táticas de Israel, né? Não é só arma, é treinamento, como vocês viram aí. Bom, então diante disso os palestinos fazem esse chamado para nós, existem campanhas fortes aqui no Brasil, campanhas por embargo militar. O estado de São Paulo está cada vez mais aprofundando suas relações, tá, com Israel, comprando novas armas, mais treinamento. Bolsonaro não precisa nem dizer, né? Eu sou da liderança do PSOL na Câmara dos Deputados, sou assessor internacional de direitos humanos da bancada do PSOL aqui em Brasília e acompanhei aqui a quantidade de novos acordos que Bolsonaro firmou com Israel e mandou para o Congresso e está passando a toque de caixa. Então, assim, a importância da gente se mobilizar de fato nessa luta contra a militarização e o racismo do Brasil à Palestina. Deixar só algumas referências teóricas para vocês. Um deles é da casa, Bruno Huberman, ganhou inclusive aí prêmio da tese do Santiago Dantas. O Bruno tem uma pesquisa bem legal que inclusive relaciona a militarização, né, e o conceito de pacificação utilizado em Israel e no Brasil, né? Thiago mencionou um pouco sobre isso, né? Essa coisa da guerra e do inimigo interno e como o discurso da pacificação aparece até mesmo nas UPPs. É um conceito que o Jeff Halper, um autor israelense, tem explorado bastante também, escrito sobre isso, recomendo também a obra dele. O Stephen Garhan é uma referência, né? O livro dele sobre militarismo urbano traz, inclusive, aí capítulos sobre essa questão das cidades, né, utilizadas que o Thiago mencionou, né? Essas cidades que são utilizadas para treinamento e tal. Acho que vale a pena, quem tem mais interesse em se aprofundar, dar uma olhadinha nisso. E a Eyal Weizman, que também tem um trabalho bem legal sobre essa arquitetura e esse militarismo. Enfim, gente, só um primeiro pontapé, aguardo as perguntas de vocês e estou à disposição aqui para a gente aprofundar temas e assuntos que vocês acham mais pertinentes. Bom, gente, agora, quer dizer, obrigado, né, Pedro, pela sua contribuição muito importante. E agora a gente vai entrar para as perguntas. Então, queria saber se já tem pergunta aí, pessoal. Tem uma pergunta da Giovana, que a libertação da Palestina se relaciona muito com a luta contra a presença do imperialismo no Oriente Médio. Também é possível relacionar o militarismo que acontece aqui no Brasil de maneira tão direta com o imperialismo? E aí, enfim, acho que vocês podem revisar aí para responder. Acho que uma pergunta sobre militarização e imperialismo, eu mencionei isso, o Pedro falou isso o tempo todo, né? E achei muito impressionante assim como que a gente eu não conhecia o Pedro, vendo o Pedro agora, é claro que a gente vai trocar umas figurinhas depois aqui, que nossa pesquisa dialoga muito, né? Os debates que nós travamos aqui dialogam bastante. Ele mencionou a Gisele aqui do Rio de Janeiro, da favela da Maré, eu conheço a Gisele, assim. Mas, enfim, vamos lá. Atuação do imperialismo, né? Eu escrevi há pouco tempo um artigo sobre isso, que saiu na revista Ópera, né? Assim,
sobre a atuação do imperialismo, né, no Brasil em relação ao treinamento e principalmente relacionado aos grupos armados, não só as forças de segurança do Estado, as forças armadas, mas também os grupos armados, né? O imperialismo sempre atuou e continua atuando, né? Claro que com o passar do tempo ele vai sofisticando, né? Ele vai cada vez mais se apropriando das tecnologias, mas isso não quer dizer que ele não intervenha no modus operandi diretamente. Então, existem duas escolas de guerra que atuaram bastante aqui no Brasil, principalmente no período um pouco antes da ditadura militar, mas se intensificou com a ditadura militar, que é a doutrina de guerra revolucionária da escola militar francesa, que teve grande atuação no conflito em Argélia, né, no processo de libertação de Argélia. Né? Então, ali tinha uma experiência, né, de formação de esquadrões da morte, da maneira que nós vemos hoje esquadrões da morte aqui no Brasil, conforme eles foram se ampliando. E também a doutrina de guerra nacional norte-americana, que também enviou, né, agentes da CIA, do FBI, de outras agências, que treinaram os policiais, treinaram as forças de segurança, treinaram as forças do exército, assim, para atuar como grupos armados, para atuar como grupo de extermínio, para atuar como esquadrões da morte, assim. Então, isso depois serviu de referência para oficialmente virar como legado na institucionalização desses grupos armados. Ou seja, o BOP bebe nessa fonte, né? Outros grupos especiais do Exército bebem nessa fonte, desse treinamento. Há pouco tempo, né, um agente da CIA esteve aqui no Brasil, né, falar com o governo Bolsonaro, acho que foi um pouco antes do 7 de setembro, inclusive ele foi dar palestra para as Forças Armadas. Ele deu uma andada aí pelas forças, diferentes quartéis, dando palestra, né, sobre treinamento, sobre questão de conflitos, etc. Então, assim, como o Pedro falou, né, principalmente, né, como a gente está num período, né, né, eu não gosto muito dessa expressão, mas da globalização, de maneira geral, mas internacionalização da economia capitalista, né, e ao mesmo tempo não é só a questão econômica e política que está em jogo, mas militar em várias esferas. Tá? Sobre isso também eu queria comentar, né, da torre, que eu fiquei impressionado agora, que o Pedro mostrou da torre, que é muito parecida com as torres do PP aqui nas favelas no Rio de Janeiro, né? E que também tem a ver com a discussão do Foucault lá sobre o panótipo, né? Porque nós assistimos hoje aqui no Rio de Janeiro um panótipo a céu aberto, né? O panótipo do Foucault era aquilo dentro das cárceres, como eram construídas, a arquitetura dos cárceres. A gente não tem mais isso dos cárceres, a gente tem isso a céu aberto. Câmeras espalhadas para todos os lugares, e câmeras não necessariamente que vão oferecer informações para as forças do Estado, mas para grupos armados, principalmente. Né? Aqui no bairro onde eu moro, assim, a milícia instala câmeras e ela que vigia os bairros, assim, o que está acontecendo nos bairros. Assim, sabe? Então, assim, esse processo está interligado, esse processo não está distoante assim, do que acontece em lugares no mundo. Assim. Acho que é isso, assim, sobre a atuação do imperialismo. Assim. Pô, legal, concordo muito com as reflexões do Thiago, também estou animado para a gente trocar umas figurinhas depois. Acho que a gente está, né, atuações e reflexões convergentes aí bastante, seria interessante. A pergunta é excelente, né? Primeiro, a gente compreendendo, né, o imperialismo como de fato uma fase do capitalismo, né? Isso é muito importante. Assim, então, esse processo de expansão do capitalismo promove, né, a prática imperialista em todas as partes do mundo, né? E esses efeitos do imperialismo chegam também para as metrópoles, né? Que é um pouco daquela noção do bumerangue que eu trazia. Então, hoje em dia, esses processos de militarização, eles também estão acontecendo no norte global, né? Evidentemente, o sul global ele é um lugar de experimento, né? E um lugar de mais livre trânsito dessas empresas, muitas vezes. Mas você tem aí um processo brutal de utilização desses drones israelenses, por exemplo, pela Frontex, né? A polícia da União Europeia, que persegue imigrantes, né, e que mata muitas vezes, enfim, impede que essas pessoas cheguem ao continente, e aí essas muitas vezes ficam ali no mar Mediterrâneo à mercê de alguma ajuda humanitária organizada pela sociedade civil. Você tem, né, isso para dizer então que essa relação do imperialismo não afeta apenas o sul global, mas também chega, né, no norte global, evidentemente, para as populações ali indesejadas, né, migrantes, pobres, negros e outros grupos marginalizados, a depender do contexto. No caso da América Latina, essa relação é gritante, né? Como o Thiago trouxe, há um imbricamento aí de tanto das escolas militares
quanto também, né, das próprias ditaduras militares, que deixaram um legado de coordenação na nossa região muito grande, né, Operação Condor, enfim, vocês devem estar familiarizados com esse processo. Agora, mais recentemente, existe muita conexão, né? A participação do governo Bolsonaro em atividades de instabilidade na nossa região é gritante, né? E aí existem reuniões muito bem documentadas, aqui pela Câmara também a gente faz muito requerimento de informação, né? Sempre que acontecem esses momentos. E a gente tem aí os registros de viagens, né, do Brasil, muitas vezes a Bolívia, logo antes do golpe, por exemplo, né? Ou o apoio do brasileiro ao Guaidó, e todo o incentivo à militarização da fronteira com a Venezuela, que promove, né, todo esse grande espetáculo da crise humanitária, e tudo isso, mesmo a gestão da migração e a gestão das catástrofes humanitárias tem sido feita na perspectiva militarista, e, portanto, segue sendo, né, um modo de compartilhar tecnologia e treinamento. É bom lembrar, né, que a maior parte dos policiais que foram atuar, né, nas UPPs passaram por cursos, e nesses cursos receberam instruções e manuais que vêm, muitas vezes, dessas referências de operação de paz. Os generais que participaram das operações, né, e das ocupações militares no Rio de Janeiro participaram no Haiti antes. Então, há todo um imbricamento aí, né, de experiência e de tecnologia que é compartilhada. No caso da Palestina, evidentemente, isso se relaciona, né, com a questão do entorno, mas aí é sempre importante lembrar, né, porque muitas vezes as pessoas falam imperialismo, né, no Oriente Médio e tal. Vamos olhar para aquela região, né, o que está acontecendo hoje? Você tem aí os países do Golfo, por exemplo, né, totalmente alinhados, né, com o eixo norte, com Israel, com os Estados Unidos, com o próprio governo Bolsonaro, né? Bolsonaro faz questão de ressaltar esses aliados como aliados prioritários. Você tem, inclusive, países árabes fora do Golfo alinhados com Israel, é o caso do Marrocos, não à toa. O Marrocos também tem um povo sob ocupação, né? O povo saharaui está lá sob ocupação, a última colônia da África, até hoje não foi descolonizado, né? É um território que está ali, uma parte tem a zona liberada, né, do lado da Mauritânia, mas a outra parte está ali sob ocupação, né? Brutal. Eu visitei o Saara Ocidental e fui deportado, inclusive, pelo Marrocos, né? Em alguns casos são, inclusive, mais violentos que o exército israelense nesse processo de ocupação do Saara Ocidental. Existe um muro ali também, né? Um grande muro de areia que separa esses refugiados saharauis das suas famílias que estão na zona ocupada. Então, esse processo no Oriente Médio, né, ele é muito vivo, o processo de colonização e imperialismo, né? A Palestina, ela é um substrato de tudo isso, ela é, com certeza, a síntese desse processo globalmente, né? A gente está falando de um verdadeiro laboratório humano a céu aberto, né? A referência do panóptico é ótima, né? Inclusive o Léo Glasser, o diretor da empresa, né, no vídeo, quando ele sobe ali no alemão e ele olha lá para baixo e ele fala, a gente tem um negócio muito parecido aqui com Gaza, né? É isso, né? É uma perspectiva totalmente panóptica da gestão do espaço urbano e das vidas dos indesejáveis, e nesse caso também da morte, né? Aí a gente lembra de Agamben e tal, e esses teóricos que estão falando sobre isso, que na verdade o que a gente tem em Israel, esse processo de limpeza étnica, apartheid de colonização, no imperialismo ele se torna, né, muitas vezes uma gestão da biopolítica, mas também da necropolítica, né, e das diversas esferas que isso traz na vida das pessoas. E nesse caso é muito material, né, gente? Cadáveres palestinos que são confiscados pelo exército de Israel, e as famílias não podem ter acesso a esses corpos e sequer enterrar seus mortos, né? A gente está falando de uma realidade muito material, de centenas de presos políticos, né? Prisão administrativa. O sujeito está preso sem julgamento, sem acusação e por tempo indeterminado, numa ordem administrativa. Não existe um processo judicial contra aquele sujeito que está preso, né? Então a gente está falando assim de um extremo que eu acho que serve muito para a gente como um espelho, né, do que muitas populações no Brasil já viveram, né? É flagrante a comparação que a gente pode fazer com o que foi o colonialismo e a limpeza étnica dos nossos povos originários com o que está acontecendo hoje na Palestina. É flagrante as relações que a gente pode fazer com o que o povo negro sofreu e continua sofrendo, mas mais do que, né, um olhar para essas relações, a Palestina também é o que a gente pode vir a ser, né, de quão pior a situação ainda pode ficar se a gente continuar importando essas tecnologias e se a gente permitir que em pleno século XXI a gente tenha um regime de apartheid, né? Não por acaso os sul-africanos são extremamente solidários com a Palestina, né? Porque entendem o que foi esse processo e entendem a importância da solidariedade internacional. O apartheid israelense não vai cair,
enquanto houver a cumplicidade internacional. E aí é esse chamado que a sociedade civil palestina faz para a gente, e acaba sendo uma maneira de lutar contra essas diferentes relações do imperialismo, tanto na América Latina quanto naquela região da Palestina, porque aí a gente está pegando de fato onde o negócio pega, né? A Elbit, essa grande empresa que eu mencionei para vocês, ela não deixa de ser um agente disso, né? Ela é um grande agente. Só que muitas vezes as pessoas falam de Israel, não estou falando da Elbit. Em 2014, a gente conseguiu uma vitória tremenda. O governo do Rio Grande do Sul tinha um acordo tripartite junto com o governo federal e a Elbit, né, para estabelecer um contrato bilionário para a construção de drones e veículos aéreos não tripulados que seriam utilizados aqui no Brasil também, inclusive nessa perspectiva de patrulhamento de fronteira. A organização da sociedade civil, movimentos sociais, né, que lutam contra a militarização do Brasil e em solidariedade ao povo palestino, conseguiu que esse acordo caísse. Eu trago isso como um evento muito concreto, uma vitória muito concreta, mas que mostra a nossa força contra essa grande rede, né, desse processo imperialista e racista que assola o nosso mundo. Então, assim, de fato, essa relação existe, mas também os povos oprimidos estão aí se conectando, né, e fazendo um contraponto a todo esse processo. Obrigado, Pedro. Tem mais uma pergunta aqui, que é do José. Ele perguntou por que os governos da centro-esquerda não conseguiram frear a expansão militar de genocídio e encarceramento da população preta e periférica no Brasil e na América Latina. Não sei se o Pedro começa agora, o Thiago, enfim, como vocês preferirem. Deixa o Pedro começar agora. Com certeza o Thiago tem muito mais autoridade para falar sobre isso, mas é um fato, né? Não houve esse freio, e não houve, inclusive, esse freio em âmbito mundial, né? Eu pego o gancho da pergunta, inclusive, nesse sentido, né? É fato que isso não parou nos governos Lula e Dilma e nos outros governos de centro-esquerda na América Latina. Esses processos muitas vezes se aprofundaram. Inclusive, durante os governos Lula e Dilma, o Brasil se tornou o 5º maior comprador de armas de Israel. O Mercosul fez um acordo de livre comércio com Israel, né? E, evidentemente, né, a gente está aqui, a gente sabe o que aconteceu no nosso país em relação à militarização e genocídio da população pobre e negra no nosso país, né? É inegável que isso se aprofunda sobre o governo Bolsonaro e sobre os outros governos de extrema-direita do mundo, né? E muitas vezes isso fica deflagrado, né? No caso de Trump, Netanyahu, mas em Israel também, os governos trabalhistas, né, que seriam a esquerda israelense, foram os que mais expandiram os assentamentos e as colônias ilegais na Cisjordânia, né? Então eu acho que a gente tem que entender que a gente está falando de um processo estrutural do capitalismo e do imperialismo e do racismo que não necessariamente encontrou freios nos governos de centro-esquerda, né? São questões que, inclusive, em alguns casos foram aprofundadas ou negligenciadas, a depender do país e a depender do foco que a gente coloca, né? Então, a gente, de fato, precisa de uma ruptura sistêmica, né? E enquanto essa ruptura não acontece, enquanto os governos não estão fazendo isso, né, fica mais importante ainda a sociedade civil se mobilizar, né? Então, imaginar na própria universidade de vocês, né, e nos espaços que vocês ocupam, de que maneira a gente pode contribuir para esse debate de modo concreto, doendo no bolso dessas empresas, fazendo elas perderem investimento, fazerem, ou o que, por exemplo, o movimento negro tem feito, né, em relação a, por exemplo, o Carrefour, né, para citar um exemplo, mas é isso, ou o que o movimento indígena tem feito agora, de mapear quais são, né, os produtos que estão sendo produzidos em território indígena tomado ilegalmente pelo agronegócio, né, ou um movimento que começa agora de demonstrar a cumplicidade das empresas, né, como a Cargill e tantas outras, em processos de expansão da fronteira agrícola que estão dizimando a natureza e acabando com a possibilidade da gente viver no planeta Terra, mas além disso, né, também estão expulsando populações ribeirinhas, pobres, negros, indígenas, né? Então, enquanto a gente não tem uma virada, né, de governos que de fato vão fazer um trabalho antissistêmico, né, e a gente vive numa sociedade capitalista, acho que o mecanismo que a gente tem hoje é, de fato, cair para cima dessas empresas e, evidentemente, fazer o que a gente está fazendo aqui, né, produzir conhecimento, senso crítico, produzir pesquisa sobre isso, disputar essa narrativa e fazer essa denúncia, né, sem grandes ilusões com as possibilidades que a gente tem na política institucional para, de fato, né, transformar esse processo. Não há dúvidas que é muito pior sobre Bolsonaro e sobre a extrema-direita, né? Mas antes a gente também tinha estruturalmente elementos que se mantinham e continuavam convergindo. O Bolsonaro e Netanyahu e Trump e todos esses nomes da extrema-direita acabam
de fato, soltando o freio, né? E aí, para citar o Walter Benjamin, a nossa responsabilidade agora é puxar o freio da história, né? E aí depois a gente vê o que a gente constrói depois disso, né? Então, infelizmente, a gente teve esses momentos, esse limite dos governos de centro-esquerda, não só na América Latina, mas em outros países do mundo, mas agora a nossa tarefa, sem dúvida, é parar a locomotiva da história, né? Assim, eu acho que eu vou começar para tentar responder essa pergunta, que eu acho uma boa pergunta, né? Acho que não foi falta de vontade, acho que em um aspecto pessoal específico de cada governo, né, de centro-esquerda, podemos dizer assim, como foi feito na pergunta, assim, mas eu acho que isso tem muito a ver com a correlação de forças da América Latina de cada país, né, naquele momento específico, né? E que, portanto, a gente pode perceber que dentro da conciliação dessas forças sociais, né, que tiveram protagonismo em certo período, assim, ela não mexeu em estruturas que são necessárias. E na América Latina, no Brasil como um todo, né, as forças armadas, não, as forças armadas e a ruptura com o imperialismo, isso não aconteceu, né, com a influência externa nesses países. Então, por exemplo, aqui no Brasil, né, os militares sempre intervieram assim, na política nacional de alguma maneira, de uma forma ampla, uma forma aberta, uma forma escusa, assim. Se você pegar a trajetória da família Itigoi, do general Itigoi, você vai perceber que a família Itigoi tem heranças na política brasileira, assim, como generais da família. Esse negócio assustador, assim. E também tem muito que ver com o processo de acumulação de capital, assim, né? A violência, trazendo um pouco lá da discussão do Marx sobre acumulação de capital, né, nas colônias, assim, a violência sempre esteve atrelada a essa acumulação de capital. Então, por exemplo, o período Lula, né, o período do petismo, de maneira geral, foi um período de um boom das commodities, na acumulação de capital, que teve, né, ao mesmo tempo, o boom do encarceramento do Brasil. Né? E aí você tem o plano das UPPs sendo instaladas, a ascensão das milícias no Rio de Janeiro, isso é tudo um processo de boom econômico nacional, né? E, ao mesmo tempo, de grande referência, notoriedade política para as forças progressistas da América Latina. Só que o erro, né, digamos assim, talvez uma avaliação mais ampla para essa discussão, foi a conciliação, né? Não tocar em certas feridas que precisavam ser tocadas. A gente está percebendo isso agora, a necessidade de romper com isso, né? Foi o que o Pedro falou, aprofundar a discussão, aprofundar a reflexão e perceber que com certos setores não tem como dialogar, até porque eles mesmos não querem dialogar, né? Isso é uma coisa, assim. A outra coisa, aí, pegando uma referência teórica, né, que muita gente gosta de aplicar aqui no Brasil, que eu tenho certas ressalvas, mas eu acho muito importante a reflexão que ele traz, que é do Locke Vacuan, né, sobre o definhamento do Estado de bem-estar social e o aumento do Estado penal, assim. Ele faz uma referência muito aos Estados Unidos e à Europa de maneira geral, mas ele quer dizer que na década de 70, com a crise do capitalismo, né, houve um definhamento, né, do estado de bem, chamado Estado de bem-estar social, né, e aumento do Estado penal, principalmente referenciado pelo encarceramento, o boom do encarceramento da população negra, né? Se a gente pegar o território do capitalismo independente, da periferia do capitalismo aqui no Brasil, não chegamos a esse estado de bem-estar social, né? Nós tivemos algumas políticas compensatórias, no período do petismo principalmente, que vinham acompanhado de muita violência, né? Eu gosto muito da reflexão também do professor da UFRJ, do Marido Menegatti, né? Que ele aponta que isso, né? Que foi a última tentativa de gestão da barbárie, né? E, ao mesmo tempo que aquelas famílias, né, dos pobres que recebiam o Bolsa Família, são famílias que recebiam o caveirão, eram mortas pelo caveirão na sua porta. Assim. Então, assim, isso está extremamente atrelado. Assim. E pensar formas... não estou aqui para também, né, mostrar soluções, mas acho que o Pedro falou bem, né? Assim, a gente tem que buscar uma proposta reflexiva de discussão mais ampla, pública, de maneira geral, e tocar na ferida. Assim. Isso precisa ser tocado. Assim. Não tem mais como dialogar com os militares. Né? A chamada lá, o artigo 142 da Constituição, né, que coloca as forças policiais, né, como forças auxiliares das Forças Armadas, e as Forças Armadas, ela que decide quando deve intervir ou não na política institucional, né, ela que define, tem seu próprio conceito de democracia. Isso precisa ser discutido e debatido amplamente, né, não ter medo de discutir isso, não ter medo de aprofundar essas discussões e fazer a crítica, né, rever a questão da anistia, né, que a gente tem hoje, até hoje, reflexo disso. Assim. Então, isso não vai acabar, conforme o Pedro falou, né? Pelo contrário, está se aprofundando cada vez mais, não há perspectiva, não está no horizonte uma mudança, né? Haja visto que os futuros pré-candidatos estão falando sobre isso, né? Sobre as Forças Armadas,
nós temos medo de falar sobre as Forças Armadas, nós temos medo de fazer crítica às Forças Armadas. Parece que as Forças Armadas que atuam aqui é uma coisa intocável, né? E a gente pensar o papel das Forças Armadas aqui hoje, eu acho que está suspenso, né? A real razão que justifica a sua existência, né? Porque, por exemplo, as Forças Armadas estão preocupadas com a invasão externa, né? Qual a preocupação das Forças Armadas aqui? É se envolver diretamente na política, né? Ou é isso, né? Fazer diálogos bélicos com outras nações e aplicar isso em território nacional, assim. É isso que serve, assim, as Forças Armadas hoje, né? Então, assim, eu acho que essa discussão precisa se ampliar, sem ilusões, como o Pedro falou, sem ilusões, assim, não subestimar como estão organizadas as forças sociais aqui no Brasil e tentar avançar nesse debate, tentar avançar nessa discussão, porque o cenário está muito crítico, assim. Eu falei do aspecto mais institucional, né? Aqui no Rio de Janeiro também, né? A gente, é bom falar sobre isso, né? Que a ascensão, mas também a proliferação dos grupos armados. Normalmente fala só das milícias, mas existem outros grandes grupos armados que atuam aqui. E eu defendo a tese que a gente está assistindo um processo de milicianização do Estado. Ou seja, né, não é o Estado que está provendo esses grupos que estão se apropriando do Estado e estão ganhando mais notoriedade, estão sendo oficializados esses grupos armados, estão sendo reconhecidos pelo Estado de uma forma talvez, digamos assim, desfavorável para a sociedade de maneira geral, desfavorável para as forças sociais progressistas. Né? Então, a gente tem que ter cuidado, tem que ter atenção com isso, não subestimar, olhar com muito cuidado, analisar com muita frieza, sem ilusões. Obrigado, gente. Tem mais duas perguntas aqui. Uma é minha, bom, a pergunta é que o Pedro falou, né, que nada vai mudar na Palestina enquanto não acabar, ou não mudar, né, a situação de conivência internacional com o apartheid lá. E aí eu pergunto se é possível reverter essa relação de conivência internacional ainda durante a hegemonia global do capitalismo, e se é possível acabar com essa hegemonia de forma pacífica institucional. E aí, bom, acho que tem tempo ainda para responder as duas, então vamos colocar... tem mais três, na verdade. Bom, respondam essa aqui, e aí as outras duas vocês escolhem quem vai responder, tudo bem? Matheus, Certo? se vocês preferirem Oi. fazer um bloco também, pode ser. Tá, vou fazer isso então, melhor. Bom, então a minha pergunta é essa: se é possível reverter a relação de conivência internacional com o apartheid na Palestina durante a hegemonia global do capitalismo, se é possível acabar com essa hegemonia de forma pacífica. Aí o Luca perguntou qual a relação de movimentos na Irlanda e o apoio aos grupos de resistência palestinos. E o Pedro Henrique perguntou o que vocês pensam sobre o apartheid dentro de Israel e em outros países que não estão sendo evidenciados no momento, como aconteceu na África do Sul. Seria porque eles seriam mais sutis para a comunidade internacional, mesmo violando estatutos e convenções do direito internacional? Podem ir. Acho que tem mais a ver com o Pedro, então o Pedro pode responder, fica à vontade, Pedro. Beleza, bom, Matheus, sobre a sua pergunta, né? É possível reverter a cumplicidade? A gente está revertendo, tá? A tal ponto que Israel considera o movimento BDS, de boicote, desinvestimento e sanções, uma ameaça estratégica. A tal ponto que está tentando criminalizar esse movimento, a tal ponto que está perseguindo a gente. Isso, para mim, é a maior prova de que a gente está incomodando. Né? Em Israel, por lei, é proibido o BDS. Né? Apoiadores do BDS são banidos de entrar em Israel, por lei. Né? Dentro de Israel, grupos israelenses, judeus israelenses, que apoiam esse movimento, né, como o Boycott from Within, por exemplo, existem vários, né, grupos lá dentro que estão articulando essa resistência, eles não conseguem financiamento público, por exemplo. Né? Existem aí critérios, inclusive, para os grupos artísticos, que se eles vão receber financiamento do Estado de Israel, eles não podem apoiar o movimento palestino, os direitos humanos do povo palestino, eles não podem ser contra a colonização e a ocupação da Cisjordânia. Por isso que o boicote cultural é tão importante, inclusive para os artistas israelenses, para dar voz para eles, porque essas pessoas, as pessoas que de fato se opõem ao regime israelense, estão sendo totalmente silenciadas nesse processo. Então, sim, é possível incomodar, né, essa estrutura.
Agora, é possível fazer isso apenas através do movimento de BDS, né? Acho que é um pouco do que estava implícito na sua pergunta, né? Ou é necessário também pegar em armas, né? É necessário outros meios não pacíficos, né? Não gosto muito dessa dicotomia violento-pacífico, mas enfim, outros meios de resistência, né? O direito internacional assegura aos povos sob ocupação, e nesse caso, né, ao povo palestino, o direito de resistir sobre todos os meios, inclusive sobre os meios armados. Eu costumo dizer para as pessoas que se você não gosta, né, da ideia de pegar em armas, ou não gosta da ideia que outros peguem armas para lutar pela sua libertação, faça então tudo que você pode pelos outros meios, né? Então, assim, se esforce ainda mais através do movimento de boicote, através de produzir conhecimento sobre isso, através de senso crítico sobre isso. O fato é que na história, né, dos povos do mundo, né, esses processos nunca foram pacíficos, né, para usar a terminologia que você utilizou. O que a gente teve, por exemplo, na África do Sul, e aí já fazendo gancho com a última pergunta, foi um processo de muita luta, né, muita luta por todos os meios. A solidariedade internacional e os boicotes internacionais foram uma das pernas de resistência, né, um braço fundamental, sem o qual não teria havido o processo como ele houve, talvez tivesse levado muito mais tempo, talvez não tivesse acontecido, talvez muitas outras derrotas tivessem acontecido, mas o fato é que os boicotes internacionais, as sanções que aquele regime sofreu, foram tremendas. E aí, parênteses, um dos poucos países no mundo que não boicotava o regime sul-africano era o Estado de Israel, que continuou vendendo armas para o apartheid sul-africano. Porque aí, veja, Matheus, onde a gente vê violação de direitos humanos ou injustiça, Israel vê oportunidade para exportar as tecnologias que está desenvolvendo. É questão de mercado. E não só isso, é também uma questão de encontrar um par, né? De construir mais legitimidade. Se mais países fazem absurdos como o que você comete contra o povo palestino, fica mais fácil de o seu apartheid ficar tolerável. Né? Então, esse sistema ele opera nas duas maneiras. Né? Você garante o sustentáculo econômico e o sustentáculo ético-político para isso se desenvolver. Então, as formas de resistência são variadas, né? Evidentemente, existem grupos que estão pegando em armas, mas existem outras formas de resistência, como as que eu estava dizendo, né? De reconstrução de casas, né? A atuação de grupos, muitas vezes, para garantir que crianças consigam ir para a escola, porque elas passam por postos de controle. Isso é uma forma de resistência. Você está conseguindo manter ali o dia a dia daquelas pessoas, né? A vida delas ali. As diversas lutas que vão sendo travadas ali pela água, né? Pela soberania alimentar, pelos direitos LGBTQ, pelos direitos das mulheres, tudo isso num contexto colonial, tudo isso é resistência. Né? Então eu acho que não é só uma ou outra forma que vai acontecer. E a síntese do que estava grafitado naquela casa, para mim, também representa um pouco isso, né? Os palestinos, eles estão conseguindo resistir, inclusive na memória, né? O David Ben-Gurion, que foi um dos fundadores do Estado de Israel, ele dizia que os velhos iam morrer e os jovens iam esquecer. Aquela foto da senhora com a chave que eu mostrei para vocês é a prova de que o Ben-Gurion estava errado. Né? Assim como o povo negro e os povos indígenas aqui no Brasil fazem questão de falar e de rememorar e de ter a sua narrativa histórica e as suas pesquisas históricas para manter essa memória viva. Né? E essa memória também é uma forma de resistência. Então, se a gente juntar tudo isso, eu acredito que sim, é possível. Porque esses regimes não duram para sempre, a história prova isso. E o regime da África do Sul é um exemplo disso. Agora, por que na época do regime da África do Sul todo mundo boicotava o apartheid da África do Sul e agora nem todo mundo boicota o apartheid israelense? Essa é uma excelente pergunta, que mostra que a gente vive, né, num cenário de cada vez maior hipocrisia crescente de aceitação do absurdo e da barbárie. Né? Não quer dizer, de modo algum, que o que acontece em Israel é menos grave do que aconteceu na África do Sul. Pelo contrário, né? Eu já estive na África do Sul e conheço muitos militantes que lideraram a luta contra o apartheid da África do Sul, né? E alguns deles costumam dizer isso, assim, que quando eles foram para a Palestina, eles ficaram chocados, porque você não tinha na África do Sul, por exemplo, calçadas segregadas, como a que eu mostrei em Hebron. Você não tinha aquelas bypass... Na Palestina é muito comum, eu não mostrei essa foto, mas você tem estradas palestinas que passam embaixo das estradas israelenses, o sistema de placa dos carros é distinto, né? Esse tipo de discriminação não existia naquele momento, né? Você tinha outros tipos, né? Quando a gente fala de apartheid, também é importante dizer que a gente não está dizendo que é a mesma coisa que aconteceu na África do Sul, pior ou melhor. É um conceito jurídico, que, como eu disse lá no começo, se define por leis diferentes por critérios étnico-raciais. E, evidentemente, é um conceito também político, para além de jurídico. Porque o que a gente tem no Rio de Janeiro hoje é um apartheid, né? Não está na lei, mas é um apartheid. Né? O que a gente tem em diversas situações aqui mesmo, no Distrito Federal, né? A relação que você tem das cidades satélites com o plano piloto, né? É uma relação totalmente desigual. Você tem o maior IDH no Lago Sul, onde o Flávio Bolsonaro tem sua mansão de 6 milhões de reais, e na Ceilândia você tem um dos menores IDHs do Brasil.
né, a poucos quilômetros de distância dali. É fato que na lei brasileira não está escrito que pobres ou negros ou indígenas têm menos direitos que brancos e ricos, né? Isso acontece no caso de Israel e na Palestina, né? Isso está escrito na lei. É realmente absurdo quando você pensa nessa perspectiva. Mas o fato é que o apartheid também é um conceito político, para além de um conceito jurídico, né? Então eu acho que a gente, enquanto acadêmico, enquanto militante, tem que sempre fazer esse esforço, né? De alargar essas compreensões de acordo com a materialidade da nossa luta, né? Com a praxis do que a gente está vivendo e refletindo sobre. Então, não, Israel não é mais sutil e é por isso que não fala. Por que não falam, então? Por que a cumplicidade internacional se mantém? Por causa desses vínculos todos, né? Por causa das universidades que fazem convênios com universidades israelenses que estão em território ocupado e acham normal. Por causa de universidades como a PUC ou a USP, que tem convênios com universidades israelenses que produzem o conhecimento que faz isso. Ah, não, mas tudo bem, são só business as usual, como as pessoas falam, né? Negócios como se fosse na normalidade. A noção da normalidade que esse apartheid vai criando, que essa indústria internacional e esse capitalismo e esse sistema que a gente está descrevendo aqui nessa conversa cria, é o que cria essa normalidade, né? E isso é muito perigoso. E aí entra, já fazer o gancho com a outra pergunta, os movimentos da Irlanda, né? Qual que é a relação? É bem legal, assim, tem várias torcidas organizadas da Irlanda que sempre levantam o bandeirão para a Palestina, né? E vários irlandeses que estavam lá atrás na luta também, são figuras históricas, né? E por quê? Porque mesmo a ferramenta do boicote era uma ferramenta na Irlanda. Vejam, o boicote é uma ferramenta desnormalizadora. Quando você chega para um estudante da PUC e fala, olha, a PUC não deve ter acordo com universidades israelenses porque essas universidades são cúmplices do apartheid. O cara vai achar estranho. E aí esse começo de conversa desnormaliza a coisa. E aí você explica que a Universidade de Tel Aviv produz a tecnologia e apoia os massacres à faixa de Gaza, que a Universidade Hebraica de Jerusalém está em território ocupado, ou que a PUC não deve contratar, por exemplo, a Hewlett Packard, a empresa de computadores, a HP, para, sei lá, uma licitação de computadores novos da PUC, porque essa é a empresa que faz os postos de controle pelos quais os palestinos passam, e o sistema de segurança das prisões, e que também está nos Estados Unidos, o sistema de encarceramento contra a população negra. Então, quando você começa a falar sobre isso, você vai desnormalizando, o absurdo vai aparecendo, né? O boicote, nesse sentido, ele é uma ferramenta pedagógica também, e os irlandeses sabem disso, e por isso estão tão solidários com o povo palestino. Perfeito, Pedro. Gostei só que você comentou, né, dos povos indígenas aqui no Brasil, que às vezes a gente esquece, né, que eles passaram por uma coisa muito parecida com que os palestinos passaram, né, que foi uma ocupação colonial. Então faz todo sentido, né, que tenha mais relações assim do que se espera entre esses dois acontecimentos, enfim, essas duas questões aí na história. Tiago, à vontade. Isso, Matheus, só uma coisa, eu acho que eles passaram e passam, né? A gente tem que lembrar que esse processo continua. O colonialismo do Estado brasileiro contra os povos indígenas está flagrante, está acontecendo agora, né? A boiada está passando, né? A própria revisão do marco temporal, os diversos projetos de lei que estão aí tramitando no Senado, tentando tirar o pouco que existe de mecanismo aí de demarcação de terra ou de autonomia desses povos para decidir, não só dos indígenas, dos quilombolas também, né? O direito à consulta, tudo isso que está sendo ameaçado sob o governo Bolsonaro é também ferramenta colonial, né? É também o Estado-nação perseguindo esses povos ainda até hoje continuamente. Sim, perfeito. Todo dia tem uma notícia nova, né, sobre um avanço aí da colonização. Pode ir, Thiago. Então, eu queria mais comentar sobre a questão do apartheid aqui no Rio de Janeiro, né? Eu acho que o Pedro foi muito feliz em fazer essa relação, porque a gente pode pegar o exemplo, e aí tem uma discussão hoje até polêmica em termos do culturalismo, né, que aborda muito essa questão da inclusão ou não das favelas do Rio de Janeiro, né? As favelas das periferias. A periferia, ela aqui no Rio de Janeiro não é uma categoria ainda muito utilizada. Aqui no Rio de Janeiro utiliza muito o termo subúrbio, né? E principalmente para esse aspecto cultural, né? Assim, e aí às vezes acaba escamoteando, deixando de lado os aspectos mais dramáticos, políticos, sociais de segurança, né? Então isso é uma área muito polêmica, do qual não gosto de entrar, mas eu acho que tem tudo a ver com o que o Pedro levantou agora, a questão do apartheid. Assim, ele não é oficial no Rio de Janeiro, mas não é oficial em outra cidade do mundo, mas ele existe de alguma forma. Então, cotidianamente, né, os favelados, as pessoas que moram na favela, na periferia do Rio de Janeiro, passam por processos sociais dramáticos que normalmente em outras áreas da cidade não passam. Assim, seja de estrutura urbana, seja sobre a questão da violência, né, e principalmente dos serviços. Então, por exemplo, eu dou aula num pré-popular que é no Complexo do Alemão, né, que é na Vila Cruzeiro, que faz parte do Complexo do Alemão. Assim.
E a noção de espaço que eles têm com a cidade é completamente diferente. Assim. Então, ouço relatos, por exemplo, às vezes dele, que eles perdem a oportunidade de emprego por falar que moram, né, no Complexo Alemão, na Penha, né? Mas, em termos gerais, por exemplo, tem algumas figuras das favelas que são reconhecidas, por exemplo, é o caso de Gerrano na Penha, né? Então, assim, ele leva o nome da favela, ele leva o nome desse espaço segregado, mas, ao mesmo tempo, os outros moradores não são reconhecidos, não são inclusos, né? Isso é um debate que perpassa aqui no Rio de Janeiro, que é muito latente, de maneira geral. E aí, às vezes, até impede de você aprofundar a crítica, né? De fazer uma crítica mais profunda de que é preciso fazer uma relação em que isso é uma política oficial. Isso é uma política oficial. Assim que a cidade vê a favela. Então, por exemplo, quando tem uma política de segurança aqui no Rio de Janeiro, a política de segurança pública no Rio de Janeiro é uma política de segurança voltada para ações na favela. Tá? É planejamento de operações em favelas. Assim. Então, o único lugar que se vê a favela hoje para isso, né? Pegar figuras individuais, né? Em questão do liberalismo social e econômico, e esquecer todos os outros processos, sabe? Do qual a favela está emergida. A gente, na geografia, discute muito isso sobre segregação socioespacial, né? Que é outra forma do apartheid, né? Dialoga bastante sobre isso, né? Mas parece que em São Paulo está acontecendo algumas tensões, porque a especulação imobiliária está indo para a periferia, né? Já adentrou a periferia. Aqui no Rio de Janeiro também, mas ainda não são grandes impérios imobiliários, mas acontece uma reprodução dessa lógica imobiliária, da lógica do mercado imobiliário. E na periferia, aqui, quem atua com o mercado imobiliário são as milícias, assim, sabe? Então, já nasce com uma forma de segregação em que um perfil específico ele não pode atuar ali, não pode estar morando naquele espaço, não pode frequentar aquele espaço. Então, isso transmite muito a ideia que o local de coisas ruins, o loco de coisas ruins, a periculosidade da cidade do Rio de Janeiro se restringe à favela, se restringe ao favelado, se restringe ao periférico, que leva a periferia, né, para onde que ele se desloque. Então, assim, isso é muito comum, né, em outras cidades do mundo, né? Eu gosto muito de uma categoria que o Alberto Passos Guimarães utiliza bastante, que depois a Cecília Coimbra utilizou, que são as classes perigosas, né? Em cada lugar do mundo vão existir as classes perigosas, né? E a correlação de forças daquele território vai definir que são as classes perigosas. Conforme eu falei, as classes perigosas aqui no Rio de Janeiro, né, são os favelados, são os negros e pobres, né? O Pedro levantou, né? No Oriente Médio ou ali na Palestina, né, isso, é um etnocídio, né, é um genocídio provocado pelo governo colonial de Israel, assim, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, são os imigrantes indesejados, né? Lugares específicos da cidade que também são passivos de operações policiais, né, lentas, assim. Então, eu acho que tem tudo a ver isso. Perfeito, Thiago, é isso. E queria só comentar por cima, assim, né, que ao mesmo tempo que avança a militarização dos espaços urbanos e, acima de tudo, das comunidades, mais se dificulta, se desencoraja entre as pessoas a organização popular, né, o trabalho de movimentos sociais, só que ao mesmo tempo também mais se radicaliza, né, a realidade dessas pessoas e elas veem a necessidade de lutar. Então, eu acho que esse é um assunto muito importante, não só para quem estuda, né, para quem é acadêmico, enfim, pesquisa sobre, mas, acima de tudo, para as pessoas que estão hoje construindo, né, uma outra forma de poder, outras formas de relações sociais, a partir das bases, né, a partir do povo. Porque, enfim, se o inimigo está armado até os dentes, se o serviço de inteligência e segurança do país metade vendido para empresas privadas de Israel, a gente não pode mais ficar nessa lógica de as flores vão vencer o canhão, né? É o que alguns falam, assim, nós temos as flores, eles têm as armas, adivinha quem vai morrer, né? Então é isso. Depois fazer um comentário sobre isso. À vontade. Se me permitir também, se Pedro me permitir, eu estaria atropelando a vez dele. Assim, aqui no Rio de Janeiro, nas favelas, você falou sobre isso, e eu chamei a atenção para isso, né? Além a gente acha que na favela, né, as forças, a dominação burguesa, né, só vai através mesmo
das forças de segurança, da polícia, das operações policiais para exterminar. Essa é a forma mais visível, assim, mais dramática, visível e violenta que a classe dominante se utiliza, né, para manter perpetuado nessa dominação de classe. Mas também existe as ONGs, né, assim, uma chuva de ONGs que ao mesmo tempo que entra as forças de segurança com o extermínio, entra as ONGs com papel ideológico e cultural. Assim, é assustador como que a gramática, como que a força social que as ONGs têm na favela é impressionante, assim, é muito assustador. Como que elas dominam, como que elas têm a palavra dentro das favelas, como que elas têm uma força política muito forte dentro das favelas. E aí esse é o nosso papel, assim, que eu estava falando anteriormente com o Pedro, assim, a gente está nesses espaços, está nesses locais, né, o Matheus falou agora, dialogando com a base direta para aprofundar essa crítica. Assim. Algumas ONGs fazem trabalho extremamente importante, mas a contradição está instalada. Que contradição é essa? Né? E quem financia essas ONGs? Qual é o papel dessas ONGs? O que elas, na verdade, querem? Né? Então, assim, a gente tem a reprodução de anticomunismo, antimarxismo, né? Sem luta radical, sem aprofundar, porque né, aí vem esse discurso da favela venceu, porque um sujeito conseguiu uma ascensão social e tal. E quando a gente vai analisar sobre isso, quem está financiando isso são os burgueses do mundo, assim, né? É a Open Society, é a Fundação Ford. Então, assim, é a burguesia internacional, olha só, é uma forma de uma burguesia internacional estar dentro de uma favela, de um território aqui local, assim, sabe? E aí fazer esse link é importantíssimo, assim, não está dissociado de um processo internacional. E aí, assim, quem é das relações internacionais, assim, eu faço um apelo para estudar o papel dessas ONGs nesses territórios, assim, porque as ONGs, aparentemente, ela está ali para fazer um serviço, né, que é interessante de maneira geral, mas se você for olhar com mais cuidado, mais de perto, assim, entra uma lavagem ideológica, um trabalho ideológico que serve à classe dominante, assim. É isso. E muito parecido com o papel das igrejas, né, de certas igrejas aí. Toda uma série, né, de aparelhos de ideologia para desmontar a organização popular. Pedro, quer fazer algum comentário final? Estamos encerrando. A gente agradecer vocês, acho uma conversa super importante e assim urgente de se ter, né? E sobre esse elemento que vocês estavam trazendo, né? É algo que eu tenho inclusive lido e tentado pesquisar mais sobre, né? Esse elemento da racionalidade neoliberal, né? Que eu acho que a grande ideologia que essas ONGs muitas vezes levam e que outros grupos estão levando, né? É essa perspectiva do neoliberalismo em todas as matizes da nossa vida, né? E isso chega num ponto da organização, né? Porque aí chega no sujeito empreendedor de si mesmo, né? Essa coisa da uberização da vida em todos os espaços. E o grande desafio, eu acho, que a gente tem hoje, né? Tanto como acadêmicos quanto militantes, é produzir alternativas à racionalidade neoliberal, né, espaços de sociabilidade que nos lembrem que essa é uma luta coletiva, né, e que, enfim, isso tem que ser travado desse modo, né, e eu acho que só a organização, né, pode fazer isso, assim, então que se organizem, né, aí, pô, parabéns para vocês pela iniciativa desse evento, né, acho que desse tipo de coisa nas universidades é muito fundamental, né, se organizar em centro acadêmico, em coletivo feminista, coletivo LGBT, se organizar em partidos, se organizar em movimento social, a gente precisa de organização. A gente precisa estar junto, né, para romper justamente essa lógica da racionalidade neoliberal, que é o sustentáculo, né, sustentáculo ideológico desses processos todos, que são muito estruturais, mas que estão entrando cada vez mais na nossa subjetividade, né? Inclusive dentro, né, de espaços da esquerda, dentro de espaços da academia, né? Essas perspectivas do cálculo, a perspectiva do indivíduo, né? Essa perspectiva toda que o neoliberalismo traz para o nosso dia a dia e para a nossa subjetividade. E o único remédio para tudo isso é a organização, né? Então eu acho que assim a grande importância da gente estar de alguma maneira mobilizado e contrapondo isso, para lembrar que a gente está, né, enfrentando problemas que são coletivos e que as soluções têm que necessariamente passar pela coletivização de ideias e de ações. Então agradecer vocês e parabenizá-los, porque acho que esse tipo de evento justamente faz um contraponto, né, a isso tudo, e tenho certeza que vem de uma organização coletiva de vocês e de muita disputa também dentro da universidade. Então, parabéns e sigo à disposição aí para a gente continuar essa interlocução em outros espaços. Com certeza quero continuar essa interlocução com o Thiago. E, enfim, vocês têm meu contato e qualquer dúvida a gente pode conversar mais depois. Excelente, muito obrigado, Pedro. A gente também agradece muito a sua presença aqui.
Foi muito bom mesmo. Estamos abertos também para próximos eventos aí, enfim, intervenções, presencial, se tudo der certo, né? Thiago, quer encerrar também? Não, eu queria dizer umas palavrinhas rápidas, parabenizá-los assim pela organização do evento, né? Eu sei da dificuldade que é organizar eventos, digamos assim, que promovam debates que fogem ao status quo da universidade, assim, sabe? Conforme a gente conversou ali no WhatsApp, eu tenho muita dificuldade em me adequar a isso, né? Esses espaços academicistas aqui, né? Por isso que acho que eu entendo mais ou menos a dificuldade que vocês passaram para organizar esse evento. Eu parabenizo bastante assim, a organização do evento, né, e a liberdade de promover esse tipo de debate, a autonomia para promover esse tipo de debate. Agradeço também o convite, a oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre a minha pesquisa, falar um pouco, né, dos processos sociais aqui de militarização na cidade do Rio de Janeiro, e também esse diálogo com o Pedro. Assim, gostei muito de conversar com o Pedro, assim, ouvir o Pedro, aprendi bastante. Tomara que a gente consiga dar continuidade aos nossos diálogos. E é isso. Obrigado mesmo. Imagina, eu que agradeço também, sua presença também foi fundamental, excelentes contribuições. E é isso, gente, eu só me lembrei que eu mesmo não me apresentei direito. Eu estou no 8º semestre de Relações Internacionais, estou aí na gestão do CARI, na diretoria do Departamento do Movimento Estudantil, sou militante do Movimento por uma Universidade Popular da União da Juventude Comunista. Essa foi a nossa terceira mesa de hoje, e amanhã tem mais. Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí e até a próxima.